Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. A paz a todos. Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Terça-feira santa hoje. Temos provas, eu vou ler o livro das 100 perguntas e respostas sobre a Bíblia. Temos provas históricas da existência de Jesus? Estão perguntando, vamos procurar a resposta, né? Se levarmos em conta os documentos bíblicos, podemos dizer que nenhum personagem antigo foi tão documentado quanto Jesus, que teve 4 biógrafos, evangelistas, e outros que se referiram a ele em suas cartas, Paulo, Pedro, Tiago e Judas. Se há razão para duvidar da existência de Jesus, muitas maiores razões haverá para dizer que o mesmo Júlio César, Alexandre Magno e outros grandes vultos da história, mas, como se trata de autores muito ligados a Jesus, alguém poderia colocar em dúvida a imparcialidade do Novo Testamento? Por isso, é muito importante perguntar se também entre os escritores judeus, os pagãos, existe quem tenha feito reverência a ele? E a resposta é positiva. Vejamos. Flávio José. Do historiador Flávio José, possuímos o chamado Testemunium Flavianum, no qual ele se refere a Jesus. Ele está em seu livro escrito em grego Antiguidade Judaica, livro 18, parágrafos 16, parágrafos 63 e 64. É um texto bastante discutido, entre o qual há 3 opiniões. Um diz que toda a passagem é espúria. Para outros, ao contrário, toda é autêntica. E há quem os reconhece nela algumas adições feitas ou copistas cristãos. Dessa terceira opinião são os abalizados escritores Pierre Latifolle, Marie-Joseph Lagrange e Giuseppe Riccioli. As supostas adições estão entre colchetes. Por esta época apareceu Jesus, um homem sábio, se é lícito chamado de homem, porque ele foi o autor de coisas admiráveis, um mestre tal que fazia e receberam, que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores entre os judeus como entre os gentios. Ele era o Cristo, e quanto Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz. Os que os amaram no princípio não o esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia, como os divinos profetas tinham previsto a estas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. É a tribo dos cristãos, assim chamada por causa dele, não está extinta até hoje. Tácito, 55, 120 depois de Cristo. Este historiador romano informa em sua obra Anais 15:44. Um boato acabrunhador atribuiu a Nero a ordem de pôr fogo à cidade, Roma. Então, para cortar o mal pela raiz, Nero imaginou culpados todos e entregou à tortura mais histórias, esses homens detestados pelas suas façanhas, porque o povo apelidava de cristão. Esse nome vem-lhes de Cristo, que sob o reinado de Tibério foi condenado a suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. Esta seita perniciosa, reprimia a princípio, expandiu-se de novo não somente na Judéia, onde tinha sua origem, mas na própria cidade de Roma. A seguir, Tácito reprova as torturas infligidas aos cristãos, escrevendo muitos anos depois dos fatos. Ele mostra que seguiu as opiniões do seu tempo, contrárias aos cristãos. Mas, por que isso ganha valor o seu testemunho sobre Jesus? Seu tênue
Na sua obra, cita Claude 25, escreve Judaios impulsores Cresto, assédio tumultuantes Cláudios, Roma expulitio, que significa Cláudio expulsou de Roma os judeus que, instigados por Cristo, se haviam tornado causa frequente de tumultos. Essa expulsão deve ter ocorrido no ano 41 depois de Cristo. É confirmada nos Atos 18, versos 2, que informa sobre o casal que Áquila e Priscila, que foram expulsos de Roma e vão morar em Corinto, onde hospedaram o apóstolo Paulo, com o nome Cresto Seutônio. Certamente queria designar Cristo, que em grego significa Messias. Não tendo cuidado de apurar quem era esse Creto, tomou-o por um agitador. Plínio o Jovem, 6, versículo 114 depois de Cristo, em uma carta enviada ao imperador Trajano no ano de 112 depois de Cristo. Epístola 10, versículo 97s. Fez uma consulta sobre o modo de como deveria tratar os cristãos. Como governador de Betínia, tinha recebido denúncia contra eles, mas nada foi apurado que perturbasse a ordem pública no comportamento deles. Eram pessoas que se comprometiam sob juramento a não roubar, não mentir, não cometer adultério. Porém, os sacerdotes dos deuses se queixavam de que os templos se esvaziaram e os vendedores de carne para os sacrifícios faziam poucos negócios. Dizia também Plínio que os cristãos se difundiam cada vez mais e estavam habituados a se reunir em dia determinado antes do sol nascer e cantar um cântico a Cristo, que eles tinham como Deus. Carmequem Cristo, quase Del, de sério. Ainda se divide hoje em dia, agora nas redes sociais, uma suposta descrição física de Cristo, que teria feito por um romano que o conheceu pessoalmente, um tal de Publio Lentulus, do qual se diz que foi procônsul da Judéia. É certo que não houve na Judéia um procônsul com esse nome, mas o texto é esse. Carta dirigida aos Publio Lentulus, procônsul da Judéia, ao imperador Tibério, no tempo da vida terrestre de Jesus. A Tibério, César, saúde. Eis, majestade, a resposta que desejo. Apareceu por essas terras um homem dotado de excepcional poder, a quem o chamamos o grande profeta. Seus discípulos o chamavam de Filho de Deus. Seu nome é Jesus. Na verdade, ó César, todos os dias ouvem as coisas prodigiosas desse Cristo, que ressuscita dos mortos, cura qualquer enfermidade e deslumbra Jerusalém inteira com a sua doutrina extraordinária. Ele possui um aspecto majestoso e sua fisionomia resplandecente, cheia de suavidade, de tal maneira que os que o veem o amam e temem ao mesmo tempo. Afirma que o rosto, rosado com a barba dividida no meio, é de uma beleza incomparável e que a ninguém é dado fixá-lo longamente, tal qual o seu esplendor. Nos traços, os olhos azuis, nos cabelos de um louro escuro, é semelhante à própria carne. É semelhante à própria mãe, que é a figura mais linda e melancólica que tem aparecido por essas terras. Nas suas palavras claras, graves e indiscutíveis, vive a expressão da virtude e de uma sabedoria que muito excede a dos gênios. Quando repreende e reprova, é respeitável. Quando ensina e exorta, é meigo, afável, fascinante. Anda descalço, a cabeça descoberta, e ao vê-lo de certa distância, muitos se riem, mas em sua presença tremem e admiram. Nunca o viram rir, mas muito o viram chorar.
Todos que com ele convivem asseveram-se ter recebido saúde e benefício. Estou, porém, cercado por indivíduo que afirma ser ele inimigo de tua majestade, porque assegura publicamente que reis e súditos são iguais diante de Deus. Dá-me tuas ordens e serás prontamente obedecido. Saúde. Publius Lentulus. O leitor tem bastante critério para perceber que um Jesus louro de olhos azuis seria mais anglo-saxão de Jesus. Louro de olhos azuis seria mais anglo-saxão de judeu. É um homem que nunca sorriu. É difícil de imaginar lendo os evangelhos. A crítica diz que é um escrito apócrifo que aparece pela primeira vez na Vita Christi de Ludolfo de Saxônia, imprensa em Colônia de 1474, embora já em 1950 seja mencionado pelo humanista Lourenço da Valla, negando sua autenticidade. Deve ser de origem monástica e dos séculos 13 a 15 a 14, embora sua redação atual pareça a obra de um humanista do século XV. Está em latim, mas suas fontes são gregas e depende Testino Minui Flaviano e de Nicéforo Calisto, 1256 a 1335. Então, a pergunta foi: temos provas da existência de quem é Jesus? Inúmeras. Esqueceram esquecemos das obras que ele fez, das curas que ele fez. Leproso, cego, morto, viver. E só pela ressurreição dele já prova que ele é Jesus, meu Deus. Mas tem perguntas e respostas. Então a gente lê, né? Mas a gente já sabendo as respostas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu vou parar porque eu vou para a igreja.